Tudo certo, vamos lá então. Eu recebi algumas hipóteses diagnósticas, acho que o pessoal se sentiu um pouco mais inibido nesse caso para dar uma hipótese diagnóstica, mas vocês vão reparar que o raciocínio aqui não é complexo não. É, então vamos lá, é uma paciente jovem, né, 35 anos de idade, uma paciente adulto jovem, que tinha como quadro clínico, quadro bem específico, né? Cefaleia e náusea, eventualmente poderia nem ter feito exame de imagem, um paciente com esse quadro clínico, mas ela fez uma ressonância magnética e, obviamente, tem alterações bem chamativas, né? Então a gente começa aqui sempre a nossa análise com o sagital T1. Né? Existem diferenças de protocolos, tá, pessoal? De acordo com o serviço. Mas o sagital T1 é uma recomendação do Colégio Brasileiro de Radiologia, né? Para você obter o selo de qualidade, faz parte do protocolo, do exame de rotina. Mas podem existir variações aí. Tem serviço que prefere fazer o axial T1, faz o sagital T2. Na minha opinião, não faz tanta diferença. Eu estou mais acostumado a olhar dessa forma. Vocês vão reparar que a grande maioria dos casos do treinamento seguem esse formato aqui, né, essa sequência aqui de sequências, né? Mas não é necessário que o exame seja feito sempre dessa forma, tá? Só para vocês entenderem que eventualmente vocês vão pegar esse exame de outro serviço e não vai estar igualzinho o que vocês veem aqui no treinamento. Mas vamos lá, começando pelo sagital T1, aqui a gente reconhece, né, as áreas que tem gordura, lipídio, tem hipersinal, incluindo a substância branca. E no sagital T1 já é possível observar que existe uma lesão expansiva grande. Tem algumas coisas que favorecem que essa lesão seja intraparenquimatosa, mas a gente vai avaliar melhor em outros planos e sequências. Mas tem uma grande lesão expansiva no compartimento infratentorial, né? Tá abaixo do tentório. Diferente da tomografia, né, que estava um pouco mais difícil de a gente ver na outra live, aqui nesse caso a gente consegue observar de forma mais nítida o tentório, nessa membrana aqui que separa o compartimento supratentorial do infratentorial. Então a gente tem uma grande lesão expansiva infratentorial acometendo o cerebelo, né? Essa lesão ela tem hipossinal em T1, o que não ajuda muito, né? Grande parte das lesões encefálicas elas vão apresentar hipossinal em T1, o que vai ajudar mais o nosso raciocínio no T1. Serão lesões que apresentem hipersinal em T1, porque daí você restringe um pouco de possíveis explicações para aquele hipersinal espontâneo em T1, né? Como hemorragia na fase subaguda, né? Presença de metahemoglobina, conteúdo hiperproteico, eventualmente uma calcificação. Lembrando que dependendo do estado de hidratação da calcificação, a gente pode ter hipersinal espontâneo também em T1. Então você vê que quando você tem hipersinal em T1, você restringe um pouco a lista de diagnósticos diferenciais. Então aqui a gente tem uma lesão hipointensa em T1, uma lesão grande, né? Que por enquanto não ajuda muito aqui na restrição dos diagnósticos diferenciais. Aqui, esse aspecto de lesão aqui já faz a gente pensar numa lesão sólida, né? Faz pensar numa lesão sólida porque olha só a intensidade de sinal do interior da lesão aqui e compara com o líquor, né? Uma lesão cística, por exemplo, ela sempre vai ter um sinal mais semelhante ao líquor, exceto quando tiver um sangramento dentro do cisto, conteúdo hiperproteico. Mais um conteúdo hiperproteico, um sangramento, por exemplo, eles não vão ficar com um aspecto tão homogêneo assim, eles vão tender a ter mais um hipersinal. Mas assim, avaliando em conjunto o sagital T1 aqui com as outras sequências, a gente vai poder diferenciar melhor, ter uma segurança maior de que isso aqui é uma lesão sólida, né, e não uma lesão cística. O fato de ser intraparenquimatoso, a gente consegue observar aqui, né, no sagital T1, também porque, olha só, dependendo do corte, tem uns cortes aqui que parece até ter uma rima licórica aqui, né, separando o tumor do parênquima. Mas mesmo nesse corte aqui, ó, a gente consegue observar que existem algumas folhas cerebelares passando por cima aqui, né? Então faz pensar que a lesão está, pelo menos predominantemente, intraparenquimatosa. Apesar de a gente não conseguir restringir o nosso diagnóstico diferencial aqui com o sagital T1, né? Lembrando que para a gente ter um raciocínio completo na ressonância magnética, a gente tem que avaliar em conjunto todas as sequências, a gente não pode pegar uma sequência só e avaliar.
Ah, Fábio, mas lá no Close Friends você manda casos com uma imagem só. Eu mando casos com uma imagem só quando eu sei que para aquele diagnóstico específico basta uma imagem só uma sequência, só uma ponderação para fazer o diagnóstico. Mas na nossa prática, na rotina clínica, você não interpreta o exame avaliando só uma sequência. Tem que sempre avaliar o conjunto de alterações de sinal e realce, eventualmente, restrição da difusão da água, para fechar o diagnóstico. Mas aqui no Sagital T1 a gente consegue observar algumas repercussões dessa lesão expansiva, né? Então uma coisa que é obrigatória aproveitar o plano sagital para avaliar é a transição crânio-cervical. E aqui a gente observa que existem algumas repercussões dessa lesão, né? Então na transição crânio-cervical é sempre importante observar essa relação aqui do clivus com o C2, né, o processo odontoide, para ver se a relação anatômica óssea está preservada. E observar também as estruturas aqui do forame magno, né? O limite do forame magno, para delimitar o forame magno, a gente vai passar uma linha aqui passando pelo básium, que é o limite anterior do forame magno, e o opício, que é o limite posterior do forame magno, né? Então, normalmente, no paciente adulto, as estruturas cerebelares elas ficam acima dessa linha. Elas não podem passar 5 milímetros, né? 5 milímetros é o limite aceitável, pode ter uma variação anatômica, tem paciente que tem um deslocamento superior a 5 milímetros, sem significado clínico nenhum. Mas diante de todo o contexto de alterações que a gente está observando, esse deslocamento caudal aqui, ele é decorrente desse efeito expansivo na fossa posterior, né? Então a gente vê que tem um efeito expansivo importante dessa lesão, que está resultando no deslocamento caudal, né, das tonsilas cerebelares através do forame magno. E esse efeito expansivo está comprimindo também o tronco cefálico, né? Então vê como todo o tronco cefálico está deslocado anteriormente. Existe um efeito compressivo sobre o quarto ventrículo, né? Aqui a gente tem um colapso parcial do quarto ventrículo, que a gente vai conseguir observar também nos outros planos e sequências. Mas existe uma obliteração principalmente da região mais inferior aqui do quarto ventrículo, tá? Tem uma compressão sobre o tronco, olha como todo o tronco cefálico está comprimido, deslocado ventralmente e exprimido ali contra a região posterior do seio esfenoidal, contra o clivus, né? Então está todo exprimido o tronco cefálico. E essa obliteração da região inferior do quarto ventrículo está resultando numa hidrocefalia supratentorial, que a gente vai observar melhor aqui nos outros planos. Mas aqui no Sagitário a gente consegue observar uma repercussão já, uma manifestação da hidrocefalia supratentorial, que é o que? É o deslocamento caudal do assoalho do terceiro ventrículo, né? Então, normalmente, o assoalho do terceiro ventrículo ele tem ele tem uma queda aqui mais suave, né? Aqui ele tem um acentuado deslocamento caudal. Então, olha só o que aconteceu com o corpo mamilar, né? O corpo mamilar, normalmente, ele fica na frente aqui do mesencéfalo, né? Ele parece que é o bico aqui do pinguim, então o tronco cefálico parece um pinguim no plano sagital, mas parece um pinguim que está olhando para frente, ali para o horizonte. Aqui ele está com o bico para baixo, né? Está olhando para baixo já, porque a força, né, aqui o aumento da pressão no compartimento supratentorial está causando esse deslocamento do assoalho do terceiro ventrículo, né? Então tem uma deformidade de toda essa região aqui do assoalho do terceiro ventrículo, região hipotalâmica, né? Lembrando que naquela região anterior do terceiro ventrículo a gente tem aquele aspecto de boca de peixe, né? E aqui tá tudo deformado, né? Tem o deslocamento do assoalho do terceiro ventrículo, deslocamento caudal dos corpos mamilares, tudo em decorrência dessa obstrução, né? Lembrando que o líquor ele drena do compartimento supratentorial para o infratentorial, a partir do quarto ventrículo, né, do sistema ventricular infratentorial, ele tem acesso ao espaço subaracnoide para ser absorvido. Se você obstrui a drenagem do sistema ventricular aqui embaixo, acaba acumulando líquor aqui para cima, e conforme vai aumentando a pressão, começa a ter um deslocamento, esse aumento da pressão do sistema ventricular começa a empurrar para baixo as estruturas do compartimento supratentorial. Agora vamos para o flare T2, né? Flare T2, então o flare é uma técnica de supressão do sinal do líquor. A gente vai ter uma imagem ponderada em T2 aqui, né? Em que a gente tem um padrão
oposto aqui, né? Aqui no T1 a substância branca fica branca e no T2 a substância branca fica escura e o córtex fica com hipersinal. E você tira o sinal do líquor, porque o flare é uma técnica de supressão do sinal do líquor, né? Então toda a região onde tem líquor, como sistema ventricular, espaço subaracnoide, fica com hipossinal. E o que sobrar de hipersinal são áreas que têm uma maior concentração de água, né? Incluindo edema. Então o que a gente observa aqui no flare T2? A gente observa aquela lesão expansiva, intraparenquimatosa, né? Aqui o que sugere que é intraparenquimatoso aqui é que você não tem um plano de clivagem, né? A gente vai observar melhor isso aí no T2 convencional, mas aqui no flare a gente já observa que não existe um plano nítido de clivagem entre a lesão expansiva e o parênquima encefálico, né? Então fica mais nítido, fica mais fácil de identificar aqui o efeito expansivo na fossa posterior. Olha o quarto ventrículo como ele tá todo comprimido e deslocado para a esquerda, né? Então o quarto ventrículo é a estrutura que fica na linha média. E daí ele está todo exprimido aqui, deslocado para a esquerda. Nessa região mais inferior, né, onde a gente consegue identificar os forames de Luschka, que são os forames laterais, e forame de Magendie, né, que é na linha média, então Magendie, M, linha média, Luschka, L de lateral. Eles estão obliterados, né? Isso aqui está resultando no acúmulo licórico ali no compartimento supratentorial. E além da dilatação do sistema ventricular, que a gente observa aqui, existe também esse hipersinal periventricular, né? Esse hipersinal periventricular corresponde a edema, né? Então, edema periventricular é um indicativo de uma hidrocefalia hipertensiva, né? Também hidrocefalia hipertensiva está tendo edema periventricular. E essa massa aqui, né? Essa lesão expansiva. Aqui no flare a gente já observa que tem um edema perilesional, não é muito grande não, né? Parece que a lesão vem até aqui, essa linha mais hipointensa aqui, bem tênue, né? Daqui para fora, essa área aqui, por exemplo, já é um pouco de edema, então parece que tem edema perilesional acometendo a região direita da ponte, aqui mais inferiormente pegando a região inferior do hemisfério cerebelar, né? E tem essa lesão expansiva. Olha aqui no flare, mais uma vez, como a lesão ela tem um aspecto diferente do líquor, né? O líquor, aqui é um resíduozinho do quarto ventrículo, né? O líquor, a gente tem um flare aqui, técnica de supressão do sinal do líquor. Então o líquor fica escuro. Aqui, mais uma vez, a gente tem uma intensidade de sinal diferente do líquor, portanto, uma lesão sólida, né? Uma lesão sólida cerebelar intraparenquimatosa. Quando a gente vai para o T2 convencional, a gente observa as mesmas alterações, né? Tem uma dilatação ventricular supratentorial com edema periventricular. Aqui no compartimento infratentorial existe essa lesão expansiva. Aqui a gente começa a observar algumas características a mais, né? Parece que existem algumas áreas císticas de permeio na lesão. Então, algumas áreas císticas é uma característica prevista nesse tipo de lesão. Tem o edema, né? E as outras características que a gente já observou no flare. Na imagem da difusão, isso aqui é a imagem B1000, né? Então lembra que a imagem B1000 da difusão a gente avalia, parece que é um fundo preto, um fundo escuro. Lembra daquele aspecto do céu estrelado, né, que a gente viu lá no caso de embolia gordurosa, né? Então a imagem B1000 parece um fundo preto e as áreas de restrição da difusão da água vão ser áreas com hipersinal, né? Então a gente vê que aqui na imagem B1000, que aqui está um pouco estourado o janelamento, mas você vê que a lesão ela tem hipersinal na imagem B1000, o que sugere restrição da difusão da água. Agora, o que a gente aprende? A gente aprende que não se deve avaliar se tem restrição da difusão da água olhando só a imagem B1000, né? A gente sempre tem que olhar o mapa de ADC também, porque isso aqui pode ser um efeito T2. Então vamos lá, como que a gente olha, como que a gente vai confirmar que tem restrição da difusão da água? Eu vou olhar a imagem, o mapa de ADC, que vai ser o oposto, né? A imagem vai ficar meio mais brancona, um aspecto meio... não tem resolução anatômica, mas não tem problema, porque o nosso objetivo aqui é observar se aquela área de hipersinal no B1000 tem hipossinal, né? Então vai ser o contrário, vai ser uma imagem mais branca e a área de restrição verdadeira vai ter hipossinal. Então a gente observa que naquela lesão existem áreas de hipossinal, né? Confirmando então que é uma lesão sólida, intraparenquimatosa, cerebelar, com restrição da difusão da água. Certo? Por enquanto, é isso que a gente tem de informação, uma lesão sólida, intraparenquimatosa, com restrição da difusão da água. Daí já pode começar
a restringir a lista de diagnósticos diferenciais. Né? Por quê? A partir do momento que a gente tem uma lesão expansiva sólida com restrição de difusão da água, a gente tem que pensar que é um tumor de alta celularidade. Né? Por que um tumor de alta celularidade causa restrição da difusão da água? Para explicar, eu vou mostrar essa foto aqui. Isso aqui é uma foto da estação da Sé, lá em São Paulo. Eu acho que tem muita gente que não é de São Paulo, mas isso aqui é uma das lembranças que eu tenho, né, da época que eu morei em São Paulo. Quem nunca fez baldeação na Sé, isso aqui é a estação de metrô da Sé. E para quem não conhece a estação da Sé em São Paulo, ela fica bem no meio ali do sistema do metrô. Então, assim, praticamente todo mundo que precisa andar bastante de metrô em São Paulo acaba passando pela Sé. Tem que fazer uma baldeação na Sé. E nos horários de pico é assim que fica o fluxo de pessoas na estação da Sé. Tá? Então eu não coloquei uma lâmina aqui de uma lesão maligna, mas é basicamente isso aqui que a gente observa na lâmina, o que o patologista vê na lâmina. Tá? Ele vê uma concentração muito grande de células, né, uma concentração muito grande de células. Então imagina que você é uma molécula de água, você é uma dessas pessoas aí, você representa uma molécula de água. Imagina que você é uma molécula de água tentando se movimentar nesse mar de gente aí. Então é por esse mecanismo que ocorre restrição da difusão da água quando você está diante de uma lesão expansiva com alta celularidade. Né? E que tipo de tumor que tem alta celularidade? São os tumores malignos. Né? Uma das características histológicas do tumor maligno é você ter um alto índice mitótico, né? Então são células que estão se proliferando ali de forma descontrolada, resultando numa alta celularidade. Uma alta celularidade você acaba restringindo a difusão da água. Né? Então tumores malignos, quando você viu uma lesão sólida com restrição da difusão da água, você tem que pensar num tumor maligno devido a essa característica aqui. Bom, então por enquanto é isso que a gente tem de informação. Lesão expansiva sólida, intraparenquimatosa, cerebelar, com restrição da difusão da água. Seguindo a nossa avaliação aqui, né, nas sequências, então aqui é o T2 gradiente eco, é mais uma imagem com fundo branco, né, e a gente vai procurar no T2 gradiente eco áreas com hipossinal, áreas pretas. Áreas com hipossinal, elas vão poder representar, na grande maioria dos casos, né, na nossa rotina clínica, calcificações ou depósito de hemocerina, calcificação ou sangramento. Tem outras causas também, mas na grande maioria, lembra dessas duas possibilidades que vai te ajudar a resolver a maior parte dos casos. E não tem, né? Você vê que tem um hipersinal homogêneo, não tem áreas de hipossinal que pudessem representar calcificação ou depósito de hemosiderina. Agora vamos para as imagens pós-contraste. Né? Foi feito primeiro um coronal, eu não sei porquê, normalmente é o contrário, geralmente faz um axial e depois faz um coronal, mas nesse caso foi feito um coronal T1 pós-contraste, né? Então você vê que áreas que normalmente têm impregnação fisiológica, como a hipófise, tem uma pontinha da haste hipofisária aqui, os vasos, né, os seios venosos durais, eles estão com realce pelo contraste, então eu vejo aqui que é uma imagem pós-contraste, a musculatura orbitária extraocular também, né, está com realce pelo contraste, é normal. É uma imagem T1, ó, a mielina está com hipersinal, mas aqui está com uma técnica de supressão do sinal da gordura, né? Então toda a área que tem hipersinal devido à presença de gordura, com a tela subcutânea, medula óssea da calota craniana, fica com hipossinal. Para que a gente usa uma técnica de supressão do sinal da gordura? Para destacar, para ficar mais evidente, né, aos nossos olhos, as áreas que têm impregnação pelo contraste. Né? Onde tiver impregnação pelo contraste, realce pelo contraste, vai ficar com hipersinal, daí você tira o hipersinal da gordura e fica mais fácil de identificar. Ganho destaque, né, as áreas de realce. Aqui no coronal T1 pós-contraste com técnica de supressão de gordura, parece que tem muito pouco realce pelo contraste, né? Não parece ser uma lesão que tenha muito realce, não. Aqui no T1 pós-contraste, no axial T1 pós-contraste, isso aqui é uma sequência volumétrica, né? Você vê que são cortes bem finos, sem espaçamento entre os cortes, então eu consigo
conforme eu vou correndo as imagens, aqui elas têm uma transição mais suave entre as imagens, né? Quando você tem um espaçamento entre os cortes, colocar no Axial T2, você vê que a imagem vai saltando conforme você vai passando as imagens. Aqui na imagem volumétrica, imagem 3D, tem um pós-contraste, você tem uma passagem mais fluida aqui entre as imagens, né? E aqui a gente observa um pouquinho mais de realce pelo contraste, talvez por ter sido uma aquisição mais tardia, né? Aqui a gente fez uma aquisição mais tardia, então deu um pouco mais de tempo para o tumor apresentar a impregnação pelo contraste. Então tem algumas áreas de impregnação, você vê que tem essas áreas de hipersinal aqui no pós-contraste que representam impregnação. Eu só sei que é impregnação porque eu comparo com pré-contraste, né? No pré-contraste, no T1, é uma lesão bem hipointensa, né? E quando eu injeto contraste, tem algumas áreas ali com hipersinal, com impregnação pelo contraste. Tá? Então é uma impregnação pelo contraste, mas não é uma impregnação muito intensa não, é uma impregnação bem discreta, né? E mais uma vez aqui a gente consegue observar aquelas áreas císticas que a gente observou no T2 convencional, né? Tá, então, ó, aqui eu sei que tem áreas císticas, ó, porque tem áreas de hipersinal em T2 muito semelhante ao líquor, né? Ó, o líquor aqui no espaço subaracnoide, líquor no espaço subaracnoide, e aqui área cística, né? Então, para você pensar em lesão cística, tem que observar alguma área que de alguma forma lembra o líquor. Tem algumas situações em que você tem um conteúdo hiperproteico, conteúdo hemorrágico no cisto, que daí pode ser um pouco mais desafiador você diferenciar isso aí de uma lesão sólida, mas existem formas também, tá? Então vamos lá. Eu falo sempre que a interpretação da ressonância magnética é o jogo da combinação, né? Então a gente sempre tem que pegar todas as informações que a gente observou nas diferentes sequências de ponderações, combinar essas informações, como se fosse o sanduíche do Subway, né? E chegar num resultado final, chegar numa interpretação final. Portanto, vamos lá. A gente tem uma lesão sólida, intraparenquimatosa, com alguns cistos de permeio, né? O que, na minha opinião, ganhou destaque na interpretação desse caso aqui foi a restrição da difusão da água e com tênue realce pelo contraste. Tem um pouco de realce, mas não é um realce muito empolgante, não. Tem uma localização intraparenquimatosa predominando na região superior do hemisfério cerebelar direito, né? Então aqui no coronal a gente tem uma noção melhor da distribuição espacial, né? No plano axial às vezes pode ficar meio confuso no começo, será que está mais superior, mais inferior? Aqui no plano coronal dá para ver que está bem mais superior. Existe um contato aqui, ó, com a meninge, né? Existe um contato com a meninge aqui com o tentório. Olha aqui, ó, o trajeto do tentório, né? Então tem um contato com o plano meninge, com o tentório, indicando que tem um componente tumoral mais superficial, né? Que está em íntimo contato ali, pelo menos com a superfície pial do cerebelo, né? Lembrando que quando eu falo de superfície pial é a parte mais superficial do encéfalo, né? A gente tem a superfície pial, que está na superfície, e tem a superfície na superfície, é porque tem a superfície ependimária também, né? Que delimita o sistema ventricular, tá? Então, superfície ependimária ventrículo, superfície pial na superfície propriamente dita do encéfalo, tá? Seja cerebelar ou do tronco cefálico e dos hemisférios cerebrais. Bom, juntando essas informações, se tivesse essa combinação de características numa criança, a minha conclusão seria achados sugestivos de meduloblastoma. Tá? Tumor de fossa posterior, sólido e intraparenquimatoso, com restrição da difusão da água, a primeira hipótese diagnóstica tem que ser meduloblastoma, que é o tumor maligno mais comum da infância, né, do sistema nervoso central. No adulto, eu na prática não fico tão seguro assim, mas nesse caso aqui ainda eu fui mais a favor de meduloblastoma. Por quê? Então, deixa eu explicar a minha frase, né? No adulto, o que acontece? Aumenta a maior incidência de metástase cerebral. Metástase cerebral representa um grupo importantíssimo, né, dos tumores malignos do sistema nervoso do encéfalo. É uma paciente jovem, 35 anos, mas assim, não é raro, né, a gente pegar na rotina metástase cerebral de CA de mama, um paciente com 30 e poucos anos de idade. Talvez a minha amostra seja um pouco viciada, porque recebo muito exame de um grupo de oncologia aqui, então a amostra pode ser um pouco... A minha estatística pode não refletir muito bem a realidade, mas não é raro observar
um radiologista observar na sua rotina metástases, né, de CA de mama em paciente jovem. Então não dá para afastar que seja uma metástase cerebral, não dá para afastar completamente. O que fala contra a metástase cerebral, nesse caso, é que a metástase cerebral, via de regra, ela é um tumor que tem uma barreira vascular deficitária, né? Então é um tumor que, via de regra, tem muita impregnação pelo contraste. Ela tem uma neoangiogênese importante, afinal é um tumor maligno, e também tem uma disfunção da barreira vascular, o que faz com que a metástase cerebral, via de regra, tenha muita impregnação pelo contraste, o que não é uma característica que a gente observa nesse tumor, né? Existem exceções, já tive casos de metástases cerebrais com pouca impregnação pelo contraste, particularmente naqueles pacientes que estão usando drogas anti-angiogênicas, como o bevacizumab, né, ou Avastin, que é o nome comercial do bevacizumab. E esse anti-angiogênico, né, ele acaba estabilizando a barreira vascular, fazendo com que tenha uma redução da impregnação pelo contraste, além de, né, ter um mecanismo de anti-angiogênese, tá certo? Mas assim, é muito raro a gente observar uma metástase cerebral com pouca impregnação pelo contraste, o que faz com que eu colocasse, nesse caso aqui, como uma segunda hipótese, tá? O meduloblastoma, ele é um grupo heterogêneo de tumores, né? Existem vários subtipos histológicos e moleculares de meduloblastoma. Na faixa etária dos pacientes adultos, existe uma incidência maior de um tipo histológico que é chamado de meduloblastoma desmoplásico, que ele costuma ter essa distribuição. Porque meduloblastoma, quando a gente pensa em meduloblastoma, vem logo à mente o quê? Um tumor de linha média em criança, né? Mas, né, no paciente adulto tem esse tipo desmoplásico que ele costuma acometer mais o hemisfério cerebelar, né? Ele recebe esse nome porque ele é um tumor mais superficial e ele acaba promovendo uma reação desmoplásica na meninge, né? Então, por isso que eu enfatizei essa característica aqui, né? Tem um contato, tem um componente mais superficial em contato com a meninge, porque ele eventualmente você pode até ter um realce pelo contraste, o que pode confundir um pouco, né? Você pode pensar, putz, será que isso aqui é um sinal da cauda dural, né? Será que é um meningioma esquisito isso aqui? Então esses tumores fazem essa reação desmoplásica, por isso que recebe esse nome, né? É um tumor do tipo desmoplásico. E é um meduloblastoma, então, que começa no hemisfério cerebelar, ele tende a ser mais periférico, e eles podem também ter menos impregnação pelo contraste. Tá? O mais comum é que ele tenha realce pelo contraste também, mas ele costuma ter menos realce pelo contraste do que os outros tipos de meduloblastoma, exceto o grupo 4. O grupo 4 também tem pouco realce pelo contraste. Mas enfim, o que me fez pensar, portanto, no meduloblastoma aqui foi uma lesão sólida, intraparenquimatosa, com restrição da difusão da água. Se fosse em criança, eu ia colocar isso só. Sugestivo de meduloblastoma, talvez o tumor teratóide rabidoide atípico entra como diferencial, mas o principal diagnóstico é meduloblastoma. Aqui, por se tratar de um paciente adulto, eu coloquei achados que podem corresponder a um meduloblastoma desmoplásico, né? E tendo como diagnóstico diferencial uma manifestação atípica de lesão secundária, de metástase cerebral, né? Que apesar de poderia ser uma manifestação atípica, mas pela estatística, né, como é muito comum metástase cerebral, é muito provável que quando um tipo de doença é muito comum, aumenta a chance de você se deparar com uma manifestação atípica dessa doença. Tá? Então foi dessa forma que eu encarei esse caso. Foi feita a cirurgia e confirmou meduloblastoma desmoplásico. Quando a gente vai fazer uma avaliação, estudar o meduloblastoma em 2016 ele recebeu uma nova classificação, né, dentro de um contexto geral de uma nova classificação dos tumores do sistema nervoso central, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, em 2016, houve uma nova classificação e a partir desse momento, os tumores passaram a ter um nome e um sobrenome. Né? Como assim um nome e um sobrenome? O nome dos tumores é o aspecto histológico, é aquilo lá que o patologista vê na lâmina. O sobrenome é a característica molecular do tumor, né?
E por que surgiu essa nova classificação em 2016? Porque conforme foram estudando as características moleculares dos tumores, os pesquisadores foram observando que, às vezes, esse sobrenome do tumor explicava muito melhor o comportamento biológico dos tumores do que o próprio nome dele, né? Então, às vezes o sobrenome ele é mais importante do que o próprio nome do tumor, né? E no caso do meduloblastoma, isso aí tem um forte impacto na forma de manifestação no exame de imagem, tá? Então, o sobrenome do meduloblastoma ele tem uma forte correlação com a manifestação no exame de imagem. Tem esse artigo aqui que é um pouco, relativamente antigo, ele é até pré-nova classificação, né, nova classificação da OMS, mas ele conseguiu observar algumas características muito interessantes, né, do subtipo molecular, né, do meduloblastoma e as suas manifestações de imagem. Então, como que a gente vai interpretar essa tabela? Então, o meduloblastoma ele é dividido em quatro subtipos moleculares, né? Tem uma via de sinalização molecular chamada de WNT, tem a via de sinalização chamada Sonic Hedgehog, eu coloquei esse desenho, não é do artigo não, tá? Então, só de curiosidade, né? Chama Sonic Hedgehog porque o doutorando que estava fazendo a pesquisa dessa via de sinalização, na época eles tinham que batizar essa via de sinalização e por acaso ele estava com uma revista lá do Sonic Hedgehog e talvez eles não tenham pensado que fosse uma descoberta tão importante assim, eles apelidaram de Sonic Hedgehog, que eles estavam pesquisando. E tem um grupo 3 e grupo 4 também, e cada um desses subtipos moleculares vão ter um tipo de comportamento biológico diferente e vão ter uma manifestação de imagem diferente também. Então, nessa tabela funciona da seguinte forma. A gente tem as cores diferentes para cada via de sinalização molecular, né? E cada quadradinho desse aqui representa um paciente do estudo deles. Então, em relação à localização, né? Em relação à localização, você vê que tem um comportamento diferente aqui, dos subtipos moleculares, né? Esse CP aqui é de pedúnculo cerebelar, né? Ou ângulo ponto cerebelar. Você vê que praticamente só tumores com essa característica molecular acometem essa região, pedúnculo cerebelar ou ângulo ponto cerebelar. No hemisfério cerebelar é uma característica praticamente exclusiva do Sonic Hedgehog, né? Eu estou falando praticamente exclusivo. No estudo aqui foi exclusivo, mas quando a gente vai extrapolar, né, para o universo total dos pacientes com meduloblastoma, a gente fala praticamente sempre vai ser Sonic Hedgehog. E um grupo histológico que tem manifestação Sonic Hedgehog, que tem a característica molecular Sonic Hedgehog, é o meduloblastoma desmoplásico. Tá? Então, o meduloblastoma com essa característica molecular, né, o desmoplásico, ele quase sempre vai ser Sonic Hedgehog. Então, nesse caso específico aqui, eu até me arrisquei um pouco mais. Eu falei, essas características são sugestivas de um meduloblastoma desmoplásico, Sonic Hedgehog. Eu coloquei lá porque a chance de acertar com essas características de imagem seriam muito grandes, né? Já os tumores na linha, quando o meduloblastoma comete a linha média, ele pode ser praticamente de qualquer subtipo molecular, né, sendo que existe uma prevalência maior dos grupos 3 e grupo 4. São o meduloblastoma típico, característico de criança. Porém, quando o meduloblastoma está na linha média, na prática, como vocês podem ver aqui, não é possível você afirmar com certeza qual subtipo molecular que você está lidando. Se for no hemisfério cerebelar, portanto, dá para você afirmar, tem características que favorecem que esse meduloblastoma seja Sonic Hedgehog. E se for no pedúnculo cerebelar ou no ângulo ponto cerebelar, você pode falar, tem características que sugerem que seja WNT. Em relação às características, aqui nesse estudo as áreas císticas não chamaram tanta atenção, mas tem outros estudos mostrando que o tumor desmoplásico, especificamente, né, o tumor com a histologia de tumor desmoplásico, é comum ele ter áreas císticas de permeio. Em relação ao realce pelo contraste, tem alguns subtipos moleculares que apresentam menos realce pelo contraste, como o grupo 4, mas é uma característica que pode ser observada também no meduloblastoma com via de sinalização Sonic Hedgehog.
tá? Ahn, Então é isso. Por enquanto, alguma dúvida?